Fala, gente, tudo bem? Bob Botelho aqui. É o seguinte, uma pessoa procurou no meu Instagram, viu que eu postei muito conteúdo e falou assim: Nossa, Bob, parece que você está desesperado. Vocês, né, vou mostrar aqui para vocês verem. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Gente, o que acontece? Algumas coisas importantes, né? Quem me conhece sabe que eu nunca tive uma trajetória de dedicação e militância ao PT. Sabem que a primeira vez que eu votei no PT para presidente foi no segundo turno das últimas eleições, em 2018, quando a opção era o atual presidente ou o Fernando Haddad. Foi a primeira vez que eu votei 13, né? E recentemente as pessoas viram minha enxurrada de conteúdos sobre isso, fiz até teatrinho com o Vini, com a Laura, e eu queria falar um pouquinho sobre isso porque eu recebi muita mensagem, muitos amigos meus próximos, muita gente querida, que queria conversar sobre isso. E, Bob, como você é cristão e é petista, enfim. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fico feliz de saber que eu não estou numa bolha, né? Às vezes a gente tem essa sensação que a gente está numa bolha e a gente acaba se relacionando majoritariamente com pessoas que têm alinhamento ideológico, com como a gente pensa. E vocês que me mandaram mensagem são pessoas que me fazem reconhecer que realmente eu ainda tenho contato com pessoas e que os afetos e as relações são mais importantes do que, eventualmente, divergências políticas, né, ou ideológicas. E isso me alegra, isso me deixa muito feliz. Acho que a segunda coisa que isso me mostra também, nesse sentido, né, é a capacidade de perceber que a gente ainda precisa estabelecer pontes e derrubar muros. Todas as pessoas que me procuraram para falar sobre isso foram muito gentis, sinceras e muito delicadas na hora de falar: olha, Bob, eu gostaria que isso não alterasse a nossa amizade, enfim. Acabou que foram muitas mensagens assim, e eu queria dizer que pena que as nossas divergências políticas ou que o cenário brasileiro faça com que a gente ache que as nossas divergências políticas possam ser pontes de distanciamento. Isso aconteceu, né? A gente teve a campanha Quero Minha Família de Volta, onde as pessoas falaram sobre ter saído de grupos de WhatsApp, onde as pessoas falaram sobre terem saído de círculos e vínculos familiares, famílias que não falam mais sobre política porque esse é um assunto tóxico para a relação. E diante de tudo isso, eu queria dizer que eu ainda acredito na relação, no afeto como transformador. E aí eu acho que quero falar um pouco sobre isso nesse sentido, né? Por que eu estou tão intenso na minha dedicação nos últimos dias, nas minhas redes sociais pessoais particulares, para falar sobre a candidatura do presidente Lula e anunciando meu voto nele no primeiro turno. Pessoal que já vai votar no Lula, esse vídeo não é para vocês necessariamente, assim. Talvez inclusive vocês vão achar várias críticas a esse vídeo, de coisas que eu vou falar sobre posturas que eu tenho, mas tudo bem, assim, eu acho que nesse momento, de fato, a maior parte do meu público aqui, que são as pessoas que têm alinhamento político ideológico, as pessoas que riram dos vídeos que a gente postou e não, enfim, ficaram preocupadas, esse vídeo não é para vocês. Então, se você puder só deixar o like para ajudar no engajamento da gata. Mas eu quero falar com você que ou não vai votar no Lula e por vários motivos, ou principalmente com você que vai votar no Bolsonaro. E eu quero oferecer uma conversa transparente, honesta, vulnerável sobre tudo isso, para que a gente converse sobre esse cenário. Inclusive, queria dizer que essa parede vermelha não é campanha, tá, gente? É coincidência do coworking que eu estou trabalhando. Pessoal, a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, no versículo 25, né, sobre o repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa de Jesus, e essa é a promessa do que pessoas que seguem a Jesus manifestam onde estão. E eu acho que eu queria começar falando para vocês que foram 4 anos de muitos fardos, muitos deles muito pesados.
na minha trajetória de vida. E eu queria que vocês soubessem disso, né? Esse tem sido o quarto ano. Algumas coisas importantes. Em 2018, quando a gente recebeu a notícia da eleição do atual presidente, eu queria que vocês soubessem que meu coração se entristeceu ao saber que alguns amigos meus e uma amiga muito próxima minha teria que necessariamente sair do Brasil em exílio, porque ela estava sofrendo perseguições e ameaças gravíssimas de vida. Quando aquilo aconteceu, eu fiquei tipo, meu Deus, onde é que a gente tá? Onde é que a gente foi parar? Eu nunca fui uma pessoa radical esquerda, nunca fui uma pessoa tão extremista, né? E quem me conhece sabe disso, eu não vou me justificar, porque se você não me conhece, bom, pois é, vamos nos conhecer. Mas uma coisa que eu acho que é importante deixar registrado é que eu não fiz uma análise de conjuntura concreta. Na eleição de 2018 eu tinha certeza absoluta que o atual presidente sequer iria para o segundo turno. E por que essa informação é importante? Porque, de fato, é importante eu reconhecer aqui nesse vídeo que as pessoas elas têm posturas, posicionamentos e maneiras de ver o mundo distintas. E que isso faz com que a gente tenha a possibilidade da diversidade, né? E eu acho que essa é uma coisa que eu queria trazer aqui. E nesse sentido, você que sabe que eu nunca fui de esquerda, que eu nunca fui radical, né? Radicalmente de esquerda, super comunista, socialista, eu queria falar para você que eu continuo não sendo. E eu queria conversar com você sobre isso, assim. Porque muitas das pessoas com quem eu conversei entre ontem e hoje foram pessoas que falaram sobre como o PT é um partido radical, é um partido muito de esquerda. E como o PT é um partido que, se entrar no poder novamente, vai fazer com que a agenda de esquerda cresça. E aí eu ouvi alguns argumentos como, por exemplo, taxação de grandes fortunas, ouvi argumentos como educação comunista nas escolas. E aí eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Jesus anda no caminho da verdade. E a verdade, ela gera vida e libertação, necessariamente. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque foi muito interessante perceber que o primeiro passo que eu tive que tomar com todas as pessoas com quem eu conversei, talvez com você que esteja assistindo esse vídeo, infelizmente é o passo de, antes da gente conversar sobre a nossa opinião a respeito das coisas, saber o que são as coisas de fato e de verdade. Para que a gente não caia no engano de sistematizar na nossa cabeça ideias a partir de mentiras. Se eu acreditar que Curitiba é uma cidade quente e acreditar que não faz inverno rigoroso em Curitiba, eu vou passar frio. E eu posso até contar para as pessoas sobre isso e falar que no dia, 3 de agosto, que era inverno, fez 40 graus em Curitiba, como se fosse um evento extremo. Mas isso não vai fazer com que Curitiba não tenha um inverno rigoroso. E para que a gente opine se a gente gosta ou não do inverno de Curitiba, a gente precisa falar a verdade sobre o que é o inverno de Curitiba. A gente não pode fingir que o inverno de Curitiba é uma outra coisa. Você tem direito de gostar ou de não gostar do inverno de Curitiba. O que não faz sentido é a gente falar que o inverno em Curitiba é uma coisa que ele não é. Por isso eu quero falar com vocês sobre o governo do PT, e sobre o petismo, e sobre o Lula, nesse vídeo que vai ser longo. Algumas coisas importantes de vocês saberem é que governos necessariamente radicais de esquerda farão, com certeza, com que bancos privados não lucrem. Um dos maiores inimigos, olhem as minhas aspas aqui, se você não estiver ouvindo eu fiz aspas, tá? Do comunismo ou do socialismo é o banco. É o que a gente chama de detentor dos meios de produção ou detentor das casas de capital, enfim. O banco, ele ganha dinheiro com juros. Ele empresta dinheiro e quando você vai devolver, você devolve a mais. O banco, ele não tem uma força de trabalho, ele não planta, colhe e vende. O banco, ele só especula dinheiro. Ele fala, você quer comprar uma moto? A moto custa 10 mil. Eu pago a moto para você e depois você me paga 40 mil, parceladinho. Isso chama-se especular. Olhar para você e falar, quanto eu quero cobrar por esse dinheiro? E isso é um princípio totalmente contrário aos princípios do marxismo, ou do comunismo, ou do socialismo. E se um governo radical de esquerda assume o poder, necessariamente bancos vão parar de lucrar. Esse é o desejo do marxismo e do socialismo e do comunismo. E no governo Lula, é importante que vocês saibam que foi uma das épocas de maior faturamento dos bancos privados. Os bancos privados cresceram radicalmente nos seus lucros na época do governo PT. Por que essa informação é importante nesse momento? Porque a gente fala sobre não gostar do governo do PT e a gente tem direito de não gostar.
Mas a gente não pode falar que não gosta como se o governo do PT tivesse sido um governo de extrema esquerda. Não sei se vocês sabem, na Constituição brasileira, a taxação de grandes fortunas já está aprovada. É constitucional isso. Um presidente, qualquer presidente, que queira taxar grandes fortunas, ele não precisa da aprovação do Congresso. Ele não precisa pedir para que os votos dos deputados e dos senadores sejam favoráveis à medida que ele tomar. Ele pode só assinar uma caneta e taxar grandes fortunas. E o que eu quero que vocês saibam é que em todos os anos de governo do PT, isso não aconteceu. E isso mostra, inclusive, que o governo do PT, em alguma medida, não foi fiel às coisas que pregou quando foi fundado. Porque essa é uma agenda simples. Uma coisa importante nesse rolê de taxar grandes fortunas, para você que está assistindo meu vídeo, não é sobre você, nem sobre os 3, e 4, e 5 imóveis que você tem. Grandes fortunas não tem nada a ver com o que vocês que estão aqui na minha rede assistem e conhecem e vivem e pensam. O fato de você ter, sei lá, 10 imóveis e você viver de renda porque você tem 10 imóveis e as pessoas pagam aluguel, não faz de você uma pessoa com grandes fortunas. Deixa eu falar pra você, Silvio Santos, sabe o Silvio Santos? Ele teria uma taxação muito pequena, porque o Silvio Santos não é considerado uma grande fortuna. Existem pessoas muito mais ricas que o Silvio Santos. E eu sei que você sabe que o Silvio Santos é, muito mais rico que você. Então, quando a gente fala sobre taxar grandes fortunas, e aí você pode ter uma opinião verdadeira. Eu não gosto de taxar grandes fortunas, tudo bem. É importante que você saiba que isso não vai ser aplicado à sua casa, aos 3 ou 4 imóveis que você tem, ao seu carro importado, ao seu computador caro, ou ao seu salário de 15, 20 mil reais por mês. Porque sim, eu sei que você ganha por isso. E não tem problema, você não é o alvo de ataque, entre aspas, do comunismo ou do socialismo. Você não é. Na verdade, para o comunismo, para o socialismo, para a esquerda, você nem é uma pessoa rica. Eu ouvi outras pessoas falarem assim, não, eu não quero comunismo porque eu gosto de dinheiro. E eu acho esse argumento importante, porque quem me conhece sabe que eu gosto de dinheiro. E justamente porque eu gosto de dinheiro, eu quero que esse dinheiro chegue até mim. E eu queria lembrar vocês que eu não sou marxista, comunista, socialista. Mas que eu também não posso falar sobre a gente gostar ou não do marxismo ou do comunismo com mentiras. Assim como não dá para eu falar que eu adoro o inverno de Curitiba achando que lá faz 30 graus todos os dias. Não faz. Por que eu estou falando isso? Porque uma das primeiras coisas que eu quero que a gente saiba é que o que o governo do PT fez ao longo da história, com todas as contradições que eu sei que você sabe, com todos os escândalos de corrupção, lá a gente vai falar sobre isso, é necessariamente ter meramente promovido um pouquinho do que a gente chama de bem-estar social. O FIES, o ProUni, o SUS, o aumento das universidades públicas, o Ciências Sem Fronteiras, gente, isso não é comunismo, isso não é socialismo. Cotas raciais, isso não é comunismo, isso não é socialismo. Isso é um pouquinho, uma migalha. Esquerdas radicais, governos como, sei lá, Cuba. A gente gosta de falar que Cuba tem uma ditadura. Venezuela, né? Países de ditaduras comunistas, eles estão muito longe do que o Brasil vive. Muito longe. E eu queria que você soubesse que deixa eu ver, 4 anos de Lula, 8. 4 anos de Dilma, 12. 2 anos de Dilma, 14. Em 14 anos de governo, a gente nunca esteve nem perto de algo parecido com o comunismo ou com o socialismo. Eu vou contar um negócio para vocês. Em governos socialistas, radicais, jamais o presidente seria investigado. Jamais seria impeachmentado. O impeachment, o processo de impeachment acontecer, votar, aprovar, desaprovar, tudo isso tem a ver necessariamente com um governo que não é comunista nem socialista. E a gente pode continuar não gostando do governo do PT. Porque a Petrobras foi ruim, teve corrupção, teve escândalo de mensalão, tiveram várias coisas. Sim, eu não estou aqui para defender o governo do PT. Eu estou aqui para dizer para você, meu amigo, que a gente precisa gostar ou não gostar das coisas baseado no que elas são. E eu quero dizer para vocês algumas coisas nesse sentido. A começar do fato de que quem me conhece sabe que eu sempre tive muitas críticas ao governo.
e vou continuar tendo, mas que nesse momento eu preciso reconhecer que esse governo não foi tão ruim para coisas práticas, concretas. A gente fala sobre coisas como o governo do PT teve corrupção na Petrobras, o governo do PT roubou dos cofres públicos, teve mensalão. Mas na prática, o preço dos alimentos era mais barato. A gasolina era mais barata. Na prática, na vida concreta do dia a dia. Sabe quando a gente pensa que o Silvio Santos tem tanta fortuna, que se o Silvio Santos, sei lá, perder um carro, estragar um carro, não faz a menor diferença? Eu quero que vocês pensem que a corrupção do Brasil, nesse tempo de Petrobras, de várias outras coisas, ela não fez tanta diferença no preço do alimento. Bob, mas o Brasil saiu endividado do governo. A gente vai falar sobre isso. O que eu quero que vocês saibam é que necessariamente a gente não passou por processos práticos de afetações por esses escândalos que existiram. Eu não vou entrar aqui, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, e eu já falei para vocês que não é para vocês. Eu não vou entrar aqui no mérito se o Lula é inocente, se o Lula é culpado. Eu não vou entrar aqui no mérito se tem corrupção, se não tem corrupção, se ele foi absolvido. O que eu quero entrar no mérito é que mesmo que a gente passe por talvez, quem sabe, assumir que houve corrupção, e podemos assumir, isso tudo fazia com que o preço do mercado ainda fosse baixo. Na vida prática e real, esses últimos anos de governo fizeram com que os alimentos ficassem muito caros. Bob, mas todo ano fica mais caro. Não, mas ficou muito proporcionalmente mais caro. Muito mais caro. E a vida prática é uma vida onde, antigamente, vacina não era uma discussão. Ninguém ficava falando se vacinava ou não. Eu lembro de ver, por exemplo, pessoas de partidos de direita indo tomar vacina. A vacina ser pública, o direito a usar um hospital público não era discutido. Ninguém estava preocupado se ia ou não continuar fazendo tratamento para diabetes. Veja, o SUS estava ótimo? Não estava. A gente sabe que nunca esteve. O SUS nunca esteve bem. As pessoas sempre ganharam muito dinheiro superfaturando coisas no SUS. A gente sabe disso. Mas o que eu quero que você saiba é que a gente entrou num momento de Brasil onde as pessoas que têm diabetes ficavam preocupadas se elas iam ou não a qualquer momento perder o direito da insulina. Isso é grave. Isso é muito grave. Nesse sentido todo, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa lidar com as coisas reais. Eu falei isso o vídeo inteiro várias vezes, porque quando a gente for conversar sobre as nossas opiniões a respeito do partido, eu não posso mais lidar com ter que explicar para as pessoas que o PT está propondo uma lei de pais poderem casar com seus filhos. Isso é mentira. E mentira a gente não discute. Eu adoro que o inverno em Curitiba é sempre muito calor. O que você acha sobre o inverno em Curitiba ser muito calor? Eu não tenho como achar algo sobre essa informação porque ela é falsa. E eu não posso discutir se isso é bom ou ruim, porque isso não é. Então, quando a gente for falar sobre governos, de PT, de qualquer outra coisa, a gente precisa falar de verdade. Verdade verdadeira. A Bíblia fala que Jesus é a verdade, e é a verdade que gera vida. E por isso, a gente não pode continuar permitindo que as nossas discussões sobre voltar ou não o PT ao poder passem por mamadeira de piroca, passem por ideologia de gênero, passem por essas coisas de leis de pais poderem casar com seus próprios filhos. A gente pode falar sobre voltar à corrupção, a gente pode falar sobre voltar para o poder um partido que teve 4 mandatos ou 3 mandatos e meio. A gente pode falar sobre voltar para o poder uma pessoa que teve 2 mandatos. A democracia pressupõe alternância de poder. E nesse sentido, eu, Bob Botelho, gostaria de poder alternar o poder e não ter que votar. Voltar. Votar, sim. Voltar, não. Eu adoraria, nesse momento, poder escolher uma outra pessoa que não teve a oportunidade de governar o Brasil até agora. E você fala, Bob, mas existem outros candidatos? Sim, existem. E eu acho que esse é o momento que eu quero falar com vocês. Amigos que são pró ou favoráveis ao governo do PT, esse é o momento onde a gente vai discutir. Mas eu falei que esse vídeo não é para vocês. Eu acho que em 2018 a gente cometeu um grande erro. E em 2018 eu apontei eu tenho texto meu sobre isso, vocês podem procurar para ler.
Tem vídeo meu? Talvez vídeo não, mas tem texto. A gente sabia que a onda de pessoas contrárias ao governo ou a qualquer postura que viesse do Partido dos Trabalhadores era muito intensa. E a gente deveria ter feito um recuo estratégico. A candidatura, na época do Haddad, fez com que as pessoas estivessem tão provocadas e se sentiram tão afrontadas com aquela candidatura, que elas não se viram num outro lugar que não o lugar de votar numa coisa que fosse completamente oposta. Porque tinham afetações emocionais. Ah, mas política se faz com a razão e não com o coração. Sim, isso é ótimo no livro acadêmico, na vida real não. As pessoas estavam enfurecidas com todas as informações que elas receberam sobre as corrupções do governo do PT e as prisões de várias pessoas, do próprio presidente Lula sendo indiciado como um monte de coisa, Lava Jato no seu ápice. E por causa disso a gente poderia sim ter recuado estrategicamente. E a gente poderia não ter lançado nenhuma candidatura no Partido dos Trabalhadores para que as pessoas que estavam com muita raiva do PT pudessem votar em outra coisa que não o Bolsonaro. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores errou. E eu acho que é por isso que a gente teve esses últimos 4 anos. Aliás, eu acho isso baseado em dados. Eu não estou achando isso como quem acha o inverno de Curitiba gostoso porque é calor. Eu estou achando isso porque as pesquisas de intenção de votos mostravam isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que existe uma responsabilidade histórica na arrogância de um partido que quer tomar os meios democráticos para si e com que toda a democracia nacional opere apenas através dele. Isso é um problema. Mas nesse momento eu preciso reconhecer que aquela minha análise de 2018 vale para esse contexto. E que nesse contexto eu preciso fazer qualquer coisa para que o Bolsonaro saia do poder. E finalmente eu falei o nome dele porque eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que me aconteceram nesses últimos 4 anos. Lembra que eu falei que em 2018 eu recebi a notícia de que a minha amiga teria que ser exilada do país? Então, em 2022, eu e meu marido temos pensado em sair do país. Tamanhas as ameaças que a gente recebe. Ameaça na rua, ameaça de morte, na rede social. Não tem sido um espaço seguro. E justamente porque não tem sido um espaço seguro, eu quero dizer para vocês que nesse momento eu preciso ser estratégico. E porque eu preciso ser estratégico, eu preciso direcionar todas as possibilidades que eu tenho para que eu retire do poder uma pessoa que faz mal a mim. Mas Bob, como é que o Bolsonaro faz mal a você? As pessoas me batem na rua e quando elas me batem e gritam Bolsonaro, elas me batem justamente porque elas entendem que o presidente da nação autoriza esse tipo de comportamento porque ele é assim. Eu preciso que vocês entendam que o índice de morte de pessoas LGBTs no Brasil cresceu muito. Muito. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, matando mais do que em países onde ser LGBT é crime. Tem uma outra informação importante nesse processo também, é que nesse sentido, eu não posso confiar numa pessoa que coloca 100 anos de sigilo em absolutamente tudo que faz. Tudo o que faz. Não é possível que no meio de uma pandemia um presidente tenha que colocar sigilo sobre o seu cartão de vacinação. Até que seja para provar que não vacinou, por exemplo. A gente tem um presidente que impõe sigilo sobre várias questões relacionadas à transparência das suas decisões. Isso é corrupção. Uma das características do governo do PT, e eu acho que até essa altura desse vídeo você já saiba que eu não sou petista, é que o governo do PT nunca impediu que as investigações fossem feitas. Nunca. As alterações de poder que o presidente Bolsonaro fez, por exemplo, como mudar superintendente de Polícia Federal, mudar nomeações de Ministério Público, embargar processos de investigação, dialogar com parlamentares para que eles propusessem alterações nos textos de relatoria de coisas de investigação, suspender processos, redirecionar verbas, todas essas coisas que o Bolsonaro fez, a presidente Dilma e o presidente Lula puderam fazer também. E eles não fizeram. E eles não fizeram porque eles respeitam as instituições. A Polícia Federal tem que investigar e vai investigar. E em momento algum o Lula ou a Dilma falaram: vamos trocar a superintendência da Polícia Federal para que não investigue. Essa informação é muito importante porque a gente está falando necessariamente de um momento onde a gente precisa admitir que não dá para a gente ser governado por pessoas que simplesmente não se importam, preste atenção, não se importam em alterar as estruturas para que elas não sejam investigadas. Não houve esquema de corrupção no Brasil, meu irmão, não houve investigação
de esquemas de corrupção no Brasil. E mesmo não havendo, foram descobertos vários esquemas. Isso é lamentável. Isso destrói o Brasil. Isso destrói o Brasil e isso faz com que a gente perca, inclusive, a credibilidade nas instituições. Imagina só você não ter respostas concretas sobre investigações de corrupção, porque o tempo todo o líder dessa investigação foi trocado. E todas as vezes que o líder que chegava era trocado, entrava num assunto complexo, ele também era trocado. A gente teve vários ministros da equipe particular do presidente que fizeram vídeos nas suas redes sociais acusando vários esquemas de corrupção desse governo. Pessoas próximas. Eu lembro que muitas pessoas falavam sobre o presidente Lula de que só o Lula é inocente, todo mundo que está ao redor é envolvido com corrupção, mas só o Lula é inocente. Meus irmãos e minhas irmãs, acabou de acontecer a mesma coisa com o presidente Bolsonaro, a mesma coisa. Recentemente, um dos ministros braço direito dele, o Abraham Weintraub, acabou de confessar em vídeo uma série de coisas de corrupção. Como é que a gente pode fazer 2 pesos e 2 medidas, igreja? Isso dilacera o meu coração, porque é claro que a gente ficou muito chateado quando os esquemas de corrupção do PT apareceram, e eu quero dizer para vocês por que a gente não fica chateado com todos os escândalos que estão acontecendo. Como é que isso não alcança o nosso coração? Como é que isso não atravessa a nossa angústia? A diferença entre aquela época e essa época é que nessa época a violência virou um padrão de comportamento. As pessoas podem ser violentas o tempo inteiro. Como é que nós, como cristãos, começamos a considerar a possibilidade de usar arma? Arma? Como é que todo ser que respira pode louvar o Senhor se a gente quer interromper a respiração das pessoas? Seja porque a gente foi negligente na época das vacinas, com e-mails não respondidos, ou seja porque a gente quer atirar nessas pessoas, para que elas parem de respirar. Como é que a gente fala sobre um Deus que sopra fôlego de vida na narina de Adão e a gente acha que a gente consegue ser Deus para interromper o fôlego de vida de quem quer que seja? A minha mãe tem uma coisa muito engraçada, que todas as vezes que eu falo sobre como o presidente Bolsonaro me deixa irritado, ela me interrompe e ela fala: você é cristão, você não pode. E aí a gente pode discutir sobre essas coisas. Mas a minha mãe sempre me lembra que o cristianismo é a favor da vida. E aí a gente vai entrar numa outra pauta, que é: mas Bob, se é a favor da vida, como eleger um presidente que é a favor do aborto? Meus irmãos, a gente não pode falar que o inverno em Curitiba é caloroso. E a gente não pode mais permitir que fake news sobre a relação de aborto do PT seja a pauta das nossas discussões. Veja, você tem direito de não gostar das políticas de legalização do aborto. Você tem direito. Você tem direito de achar que aborto é assassinato. A gente pode conversar sobre isso. Mas o que você não pode é achar que você pode dizer que um governo é abortista porque ele não é. Você não pode atribuir um significado, você não pode atribuir uma forma de ler a realidade que não condiz com o que aconteceu. Nosso candidato, o presidente Lula, ele falou que ele pessoalmente é contra. E justamente por isso, a gente precisa entender que ele falou isso. E que essa é a informação que a gente tem. O governo Lula e o governo Dilma nunca foram pró-legalização do aborto. Quiseram discutir o tema, porque é um país democrático. Inclusive para ouvir você que é contrário, para você ter direito de falar a sua opinião. Importante lembrar que nesse processo a gente não teve avanços nessas políticas. Nada do que era antes do PT mudou depois que o PT entrou. Os direitos de aborto que existem até hoje continuam existindo. E sempre existiram. Não sempre, mas vocês entenderam. Eu acho que a gente precisa lembrar que se a gente é pró-vida, a gente tem que ser pró-vida radicalmente. Radicalmente. Se a gente quer defender a vida desde a concepção, a gente não pode permitir que a gente retire a vida de jovens, porque talvez, quem sabe, eles foram suspeitos e eu atirei neles. Uma coisa não faz sentido com a outra. A gente precisa ser radical. Não radical no sentido de ser radical de esquerda ou radical de direita, mas a gente ser radical em relação à vida. E por isso eu quero dizer para você que está aqui, que minha decisão de investir tanto tempo falando sobre esse tema e de gravar um vídeo longo é falar para você que quando você vota no Bolsonaro,
você necessariamente está dizendo que você não quer que eu viva. Ai, Bob, que exagero, as coisas não são assim, não é tudo 8 ou 80. É. Sabe por quê? Porque as ameaças de morte que eu recebi foram em nome dele. E quem caminha comigo perto sabe das ameaças que eu recebi. Sabe o que acontece? É que a gente não consegue fazer boletim de ocorrência, porque no governo do Lula nada foi feito. E nesse governo os avanços que a gente conseguiu foram interrompidos. Eu não sou um grande fã do presidente Lula. Mas nesse momento eu preciso garantir que saia do poder uma pessoa que quer a minha morte. Porque o Espírito de Deus é verdade, e é verdade que gera vida. É isso que Jesus fala sobre ele. Vida, e vida com dignidade, com abundância. É para isso que ele veio. Sabe, quando Jesus vence a morte na cruz, ele fala que todo esse sistema que faz com que as pessoas morram e que gera morte, ele esteja fadado a fracasso. E aí não faz sentido que a gente continue defendendo governantes que apoiam que a gente promova a morte. Um revólver não consegue fazer nada além de ferir ou matar. Um revólver nem foi feito para ferir, ele foi feito para matar. Nenhum revólver foi feito apenas para que as pessoas tomassem um tiro de raspão. Uma bala de um revólver não tem o material que ela tem para se compor, os metais, as coisas que tem nela, para apenas passar de raspão. Foi feito para penetrar na divisão da junta e da medula. E nós somos cristãos e acreditamos que essa função é da palavra de Deus e não de uma bala. Por isso, eu quero que vocês saibam que nós não podemos permitir mais que esse governo atual se mantenha no poder. Ah, mas e a corrupção? Eu acho que a gente pode sim passar 4 anos denunciando corrupção sem que a gente tenha que fingir que não está tendo corrupção no Brasil. E por isso eu quero dizer para vocês que sim, eu sou Lula nessa eleição, para esta eleição, e que se o Lula entrar e fizer merda, eu vou criticar muito. Aliás, eu já tenho críticas ao plano de governo atual que ele apresenta. Não é como se eu lesse todas as linhas do que ele propôs lá no Tribunal Superior Eleitoral e eu concordasse com tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nesse momento eu quero poder criticar o governo do Lula. Porque eu quero o Lula eleito. Principalmente, sobremaneira, porque eu realmente preciso que o Bolsonaro seja derrotado por amor à minha vida. Eu sei que Jesus fica triste todas as vezes que eu recebo ameaça. E eu sei que Jesus sabe que eu recebo ameaças porque as pessoas se sentem autorizadas pelo atual presidente a fazer isso. Que Deus nos abençoe e que esse vídeo possa encontrar no seu coração um espaço de paz, de tranquilidade e de calma. Eu peço encarecidamente que se você vai votar no presidente Bolsonaro, você considere muito fortemente, por amor a mim, a possibilidade de não votar nele. Vota em qualquer outro candidato. Ah, Bob, mas eu não sei se eu não quero votar no Lula. Cara, vota em qualquer outro candidato. Mas não continue votando num candidato que me quer morto. Porque se eu morrer e você for no meu velório chorar, e o motivo da minha morte for porque eu fui agredido ou baleado na rua, eu quero dizer que essa agressão e essa bala tem sim o dedo que você digitou na urna para eleger a pessoa que regulamenta e autoriza que essas linguagens sejam linguagens de relação. Antigamente, no governo do PT, os conselhos existiam. Conselho de juventude, conselho de mulheres, conselho de um monte de coisa. E esses conselhos eram para que as pessoas disputassem a democracia através do debate, através da fala. A imprensa, por exemplo, com todas as contradições que a imprensa tem, tá bom? Ela passa por processos de poder pressionar presidentes e falar com eles sem que eles interrompessem as coletivas abruptamente. Nós precisamos necessariamente fazer com que o Brasil volte a ser um espaço seguro para as pessoas que estão nele, que construíram ele. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter moderação e sensibilidade na hora de escolher quem é a pessoa que vai legislar, não no sentido de legislativo, mas de dar o tom da maneira como se fala sobre democracia nesse país. Um grande abraço, é isso.